Seja muito bem-vindo ao nosso novo episódio Valmir Lucas Cast. Nesse episódio, nós vamos estar com dois especialistas em Fortaleza e região metropolitana. Um corretor que conhece toda a região de Eusébio e um especialista em construções de lojas, galpões e no mercado empresarial. Fica comigo, que aqui agora nós vamos entender melhor como é que funciona. E eu quero começar esse episódio. Antes de tudo, a gente tratar do nosso tema. Nosso tema hoje é onde estão as oportunidades imobiliárias para morar, para investir, para construir ou apenas para gerar renda. Se você quer conhecer um pouco mais, nós vamos conhecer agora dois profissionais e eu quero apresentar para vocês primeiro o Carlos Araújo. O Carlos Araújo é corretor, ele é empresário, atua na região de Fortaleza, principalmente do Eusébio, e também o Nertan Rabelo, que está conosco, e cada um deles vai apresentar um pouco mais, falar um pouco mais da sua história. Eu queria que você, Araújo, falasse um pouco da tua história, para a gente começar aqui a conhecer quem é o Araújo, como começou a sua história na região aqui do Eusébio, e o que você faz, o que você vai trazer para a gente hoje. Perfeito, perfeito. Satisfação, Valmir. Eu agradeço muito pelo convite seu, e agradeço também o convite do Cadu Baracho. E eu sempre estou aqui para somar com o mercado, sabe? Mercado que mudou minha vida. Perfeito. Eu sou maranhense, sou servo do Deus Altíssimo, Jesus Cristo, sou casado, pai de 2 filhos, e estamos buscando aí todos os dias melhorar 1% a mais. Muito bom. Sou maranhense, como já falei, e comecei no mercado há uns 14 anos atrás, o Valmir. E meu sonho, depois que eu entrei nesse mercado, meu sonho foi ter meu imóvel próprio. Eu não tinha ainda, né? Mas começou há muito tempo. Hoje, com mais entendimento, a gente vai lembrando das raízes da gente. Então, eu, quando criança, eu nasci no estado mais pobre do Brasil, o pior IDH, o Maranhão, infelizmente. Mas um estado riquíssimo, né? De riquezas naturais, mas mal administrado. E quando criança, com 6, 7 anos, meu sonho era ter uma casa de tijolo, de alvenaria. E eu já estava na minha segunda casa de taipa, que a gente chama, casa de barro coberta com palhinha, né? Perfeito. E meu sonho da minha irmã, dos nossos pais, era ter a nossa casa própria. Então eu vi meu pai construindo nossa primeira casa aos 6, 7 anos de idade. Quando toda criança queria um carrinho, um boneco, eu queria ter a nossa casa de tijolo. E, cara, a nossa casa literalmente caiu de barro. A outra casa não estava 100% pronta ainda, mas ainda assim nós mudamos e, cara, foi muito massa, foi muito feliz. E hoje, Deus me deu essa oportunidade, né, de estar nesse mercado, onde eu já intermediei muita venda do primeiro imóvel, do segundo imóvel, já trabalhei com investidores diretamente, já trabalhei com terreno, né, áreas, glebas, fazendas, eu já intermediei até cemitérios, de verdade mesmo. Então, é um mercado muito vasto, então eu já fui da primeira moradia até os grandes empresários, investidores, construtoras, incorporadoras, já fiz de tudo um pouco e vim parar aqui no Ceará, há mais ou menos uns 10 anos atrás, a convite de uma grande construtora do Nordeste. E hoje, desde 2019, eu estou empreendendo, ajudando corretores a conhecer essa profissão que mudou minha história, minha vida. E desde então, eu tenho melhorado todos os dias mais. Estou buscando. A gente está aprendendo muito porque é um mercado muito vasto, certo? Então, esse é um pouquinho da minha história. Muito bom. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Olha, tenho certeza que uma história como essa vai trazer muita coisa pra gente, né? Meu amigo, Nertan, conta um pouquinho pra gente quem é o Nertan Rabelo, o que faz. Primeiramente, agradecer você, Lucas, pelo convite, o Cadu Baracho também, por estarmos aqui falando um pouquinho da nossa experiência, da nossa vida, como o Araújo falou, que assim, antes da gente falar da nossa profissão, do nosso trabalho, do nosso estado, acho que é interessante mesmo falar quem é o ser humano por trás, a nossa história, né?
E é através da vivência da nossa história que a gente consegue tirar grandes insights e conseguimos colocar o amor da vida dentro da profissão, né? A Perfeito. profissão, junto com a nossa vida, é o que nos torna um ser humano muito mais integralizado, né? Digamos assim. Então, a minha vida se confunde muito também com o mercado, né? Com a indústria imobiliária, né? Comecei a trabalhar desde cedo, né? Assim como ele falou da história dele da casa de Itaipa, graças a Deus, não foi digamos, a minha origem, mas também sou de uma família de origem cearense humilde, né? Perfeito. Comecei a trabalhar por vontade própria aos meus 15 anos de idade, vocação veio empreendedora, né? Colégio, faculdade, eu sempre procurei desenrolar da maneira que as oportunidades que apareciam, não vale a pena falar aqui, mas sempre tive essa veia empreendedora. Perfeito. Então, o meu primeiro emprego, né, foi em construção civil, indústria pesada, a obra do Metrofó aqui em Fortaleza, o trecho sul, lá em Maracanã até Fortaleza, aos 20 anos de idade. E ali onde eu dei o play na minha carreira de construção civil, né, e fiquei dentro de canteiro de obra, canteiro de obra que eu falo também em todos os segmentos da construtora, né? De assistente a gestor de obra, suprimentos, logística, diretor comercial, até ser sócio e proprietário de uma construtora que eu fui durante um tempo. Fiquei da minha carreira em obra de 20 aos meus 38 anos de idade. Foi quando eu aprendi muito sobre logística, sobre indústria, sobre galpão, sobre loja de varejo. Foi quando aquela mosquinha azul picou e disse, nossa, isso aqui é interessante, é viciante, é um mercado dinâmico, né? Pujante. Sim. Riquíssimo, pujante. E como o Araújo falou aqui, essa mistura, essa simbiose, né? É, é muito interligado. A minha persona com esse mercado que sempre me deu bons retornos, boas histórias. Eu sou muito grato a Deus por ter essa oportunidade de exercer meu trabalho nesse mercado. Se você quer conhecer mais sobre o mercado de leilões, aponte o seu celular para esse QR Code ou clique no link abaixo que um dos nossos assessores irá falar com você. Muito bom, gente. Sejam bem-vindos novamente. E eu tenho certeza que você que está em casa, aqui nós estamos falando de história, pessoas que começam suas histórias, empreendedores que hoje são especialistas no mercado imobiliário. Então, nós vamos começar com uma pergunta, ok? Perfeito. Vamos imaginar que o mercado imobiliário de Fortaleza e região ainda é um mercado, na verdade, um mercado próspero. E nós recebemos aqui muitos investidores, pessoas de fora, investidores que vêm da Europa, dos Estados Unidos, ou mesmo da região do Brasil, e querem investir aqui. Né? Querem saber o que fazer. De repente, ele chega, o investidor, ele não sabe o que fazer, e eu queria ouvir um pouco de vocês. Rapaz, a pessoa chegou, tem recursos, mas ele não conhece Fortaleza, a região metropolitana. Eu quero começar pelo corretor, que na verdade a porta para quem é investidor é o corretor, né? Exatamente. Você como empresário, como corretor, o que é, se alguém chega para você hoje, olha, Araújo, eu tenho aqui recursos, quero investir, o que é que você direciona hoje para esse investidor? Perfeito. Dentro do mercado, antes de ser objetivo na pergunta, né, na resposta, eu comecei a ganhar dinheiro dentro do mercado imobiliário investindo em obra. Perfeito. Porque geralmente o corretor ele não se vê como investidor. Então, depois que eu comecei a investir foi quando começou a virar chaves. Legal. Porque a oportunidade dentro do mercado, é até clichê a fazer todo anúncio, né, diz assim, é uma oportunidade, mas, cara, eu defendo essa palavra, por quê? É um mercado de oportunidade. Como eu falei, terra não se fabrica mais, perfeito? Então, e é uma necessidade básica. Hum. Agora, você tem que entender o perfil do investidor, né? A pessoa que vai investir tem que se entender primeiro para saber onde ela vai colocar ali o recurso dela para o aumento do patrimônio, porque no final o resultado é ganhar resultado financeiro. Exato. Então, se chegar para mim um investidor, eu vou ter que entender qual que é o perfil dele, porque tem gente, por exemplo, que não gosta de investir em imóveis para renda passiva
para locação por temporada. Tem gente que não gosta, não é o perfil, mas gosta de locação para administração de longo prazo, né? Que é pela lei do inquilinato, né? A lei 8.245/91, diz lá no contrato 30 meses, tá? Ali mínimo 12 meses ali que a pessoa fica dentro daquele imóvel, que é o convencional, né? Então eu ia entender por quê? Eu ia diversificar a carteira dessa pessoa. Eu ia diversificar para compra de leilão. Perfeito. Eu ia diversificar para compra de estúdio aqui em Fortaleza. Estou falando da região metropolitana em si, daqui, que você focou para cá. Então, cara, tem leilão, tem estúdio para Airbnb, você tem imóveis de praia aqui, excelentes praias. Você tem um resultado que geralmente a locação ela é 0,6. Quando você vai para um imóvel de temporada, você atinge aí até 2% de retorno mês, né? Então, isso para o investidor é excelente, ele precisa de resultado. Perfeito. Leilão é para ganhar, de fato, dobrar aí o seu patrimônio, né? Eu ia sugerir que ele investisse na região do Eusébio, obviamente, na Cidade Alfa, você construir, você comprar um lote, você construir, você tem ali retorno de 25% a 30% da construção que você fez, né? E coisas, são percentuais, se a gente colocar na ponta do lápis, o investidor ele quer ter retorno. Então você tem que focar nisso, não é ir pelo achismo, é você entender, como eu estou falando, estou aqui diversificando, falei até agora de 3 pontos. E tem muito mais, né? Tem inúmeros. Então, você falou da questão dos galpões, né? Então, o retorno de galpão é muito maior que o comercial, é muito maior do que o residencial. Eu ia, dependendo do quantitativo de grana desse investidor, eu ia bater um papo para eu diversificar. Perfeito. Porque quando você vai colocar o retorno, ele está com esse dinheiro no banco retornando para ele a 1%, 1 ponto alguma coisinha agora com a Selic alta, né? Então eu ia tentar ser atrativo. Legal. No mercado imobiliário, é sempre seguro investir. É sempre seguro. Então daqui a pouco, fique preparado. Daqui a pouco, na nossa conversa, nós vamos fazer uma simulação aqui, tá ok? Beleza. Nós vamos imaginar uma situação com alguém chegando com alguns recursos e o que nós vamos colocar na mão dele, perfeito? E falei de 3 pontos. Já falamos de 3, mas daqui a pouco a gente fala mais. Ei, Natan, fala para mim, o que é que se essa mesmo investidor chegasse para você e ele, não, eu não quero comprar uma casa para morar, eu não quero investir no imóvel para alocação, eu quero outra coisa. O que chegando para você, o que você ofereceria para ele? Legal. Vamos lá. A nossa empresa, a Aurum DI, Aurum Desenvolvimento Imobiliário, ela atua desenvolvendo negócios imobiliários que estão, obviamente, atrelados na base do terreno, né? Na base da localização. E a gente, primeiramente, nós precisamos identificar esse casamento de vocação. Perfeito. Qual é o perfil do investidor, né? Junto com o perfil da região que ele quer atuar, né? Porque cada região tem uma vocação e cada investidor tem a sua vocação, a sua disponibilidade, tanto financeira, de risco, de crença, de tempo. São muitas nuances que a gente consegue entender numa conversa, no roteiro entrevistado com o investidor, para conseguir mapear qual é o grande objetivo dele e quais são os obstáculos para se atingir esse objetivo dele, né? Esse é o primeiro ponto, né? Do outro lado da mesa, nós temos o território, nós temos o bairro, nós temos o terreno, nós temos o varejo, strip mall, lojas de rua, ou então galpões. Então, esse casamento de interpretar é o primeiro ponto. Depois que a gente tiver essas respostas, aí vamos analisar ainda mais minuciosa aonde esse investidor seria mais seguro, mais rentável para ele investir dentro da nossa linha de atuação, né? São galpões logísticos, galpões de armazenagem, e são shoppings, são malls e lojas de rua, varejo, né? É isso que nós fazemos já há bastante tempo, aí, quase 10 anos no mercado, somente com esses 2 nichos de mercado aí. Perfeito. Olha, quando a gente fala sobre esse mercado imobiliário, tem uma máxima, né, que a gente sempre fala assim, que investir em imóvel é um negócio seguro. Sim. Mas essa segurança, eu queria que vocês relatassem um pouco. Essa segurança, ela é medida em que ponto?
porque simplesmente eu vou lá e compro o imóvel, simplesmente eu vou lá, faço um negócio que dê retorno financeiro ou não dá retorno financeiro. Quando quando o investir no imóvel, investir no mercado imobiliário é realmente seguro para vocês? O que você acha, Araújo? Olha, no que diz respeito a tratar a segurança do processo em si, da compra de um imóvel, hoje em dia você tem como excluir praticamente 99% dos riscos, né? Nada é 100% seguro, tá? Mas o mercado imobiliário, no que diz respeito a investimento do seu recurso, ele é um mercado seguro. A pessoa que não sabe, a pessoa que não tem noção, que é a maioria dos brasileiros, né, não sabe no que investir, se tiver recurso, investe em imóvel. Olha, eu já vi muitas famílias, sabe, que os pais investiram, deixaram aí, né, a prole imóveis. Aí, por muitas das vezes, filhos que não têm sabedoria nenhuma de gerir nem a própria alimentação. Sim. Imagina gerir um negócio, né? Mas que salvou famílias. O que eu vejo muito? Eu lido muito com empresários, eu lido muito com os patriarcas, né, da família, e eu já também entrei em processo de inventário para poder orientar, né, ali o patrimônio que tinha daquela família. E tudo que resta no final das contas é um imóvel. Então, assim, no que diz respeito à segurança em si, né, para a família, o imóvel ele é excelente, porque eu não vi deixarem recurso financeiro aplicado, eu não vi, É. assim, dentro. A gente teve agora mesmo um escândalo no ano passado, né, de um banco, aqui, né, mundial, Sim. e eu vi vários investidores que perderam recurso, sabe? Perderam ali de 300 a 1 milhão. Eu conheço pessoas, são amigos investidores, mas os imóveis estão Não lá. se perde. Isso. Agora, como comprar com segurança, ô Valmir, aí é diferente. Existe um processo para isso, né? Existe um especialista para isso, Na as ver- pessoas responsáveis, né? Exato, né? Todo imóvel, né, do mais simples, o mais econômico possível, ao mais complexo e mais caro possível, independente da cifra, você faz um processo chamado due diligence. Sim. Então, que é basicamente, é o básico, é o mínimo. Você vai comprar um imóvel, aí você pede matrícula, IPTU, e você discorre ali o processo natural. Mas essa é a segurança que as pessoas querem, né? Eu acho que muita gente quer ouvir isso de mim, que é o processo em si, documentos, isso você consegue fazer. Agora, eu estou falando não só disso, isso aí é o básico, isso é o mínimo. Você não vai comprar gato por lebre, você vai comprar um imóvel, que o imóvel, a matrícula é lá em Caucaia e está comprando em Fortaleza? Não existe. Então procure um especialista. Para isso você tem que procurar um corretor, Exato. uma imobiliária que tem que ter um jurídico para poder, de fato, te dar segurança para isso. Bom, Essa eu costumo lembrar, exatamente, a gente que trabalha com imóveis de leilão. A gente constrói, Sim, e construir é muito fácil para quem vai comprar, né? Porque uma vez que ele pega aquela casa, aquele imóvel que acabou de ser feito, então, logicamente, ele já supõe que tem toda a documentação, está em ordem e está pronto, apto para fazer um financiamento. sim, Então, é muito mais tranquilo para quem compra um imóvel que acabou de ser construído. sim, Agora, o imóvel de leilão já é diferente, sim. né? O imóvel de leilão, e você citou sobre o mercado imobiliário, o imóvel de leilão, é exatamente isso. Quando eu compro o imóvel de leilão, eu tenho que tomar alguns cuidados a mais. Sim. A toda a documentação, as características do imóvel, o edital, enfim, situações que a gente, como especialista, a gente já sabe, mas às vezes o leigo, a pessoa que está entrando nessa história, pode querer investir e colocar seus recursos no lugar que de repente pode ser uma furada. É Não é isso assim? aí, é isso aí. Na área empresarial, Uhum. tem situações assim que, rapaz, isso é seguro, isso não é seguro? Vamos lá. Tem uma linha bem tênue dentro da atuação, digamos, da corretagem, geralmente residencial, de você ter a segurança de comprar um imóvel residencial ou construir, saber que você tem uma previsibilidade eh, de, vender o imóvel, né, ou de ter o retorno do aluguel do imóvel residencial dentro das taxas que o Araújo
falou aqui. É. Dentro do ramo empresarial, corporativo, a gente já não tem essa alegria, assim, esse conforto. Nossa, é muito seguro, etc e tal. Pode ter o risco grande. O risco, a relação risco-retorno no nicho de mercado imobiliário corporativo, ele está presente em todos os momentos, Lucas. Todos os momentos. Eu vou te dar aqui Por exemplo, aí. alguns horizontes, né? Nós temos aqui no Ceará, tá, vários elefantes brancos de prédios, edificações que foram concebidas dentro de um contexto macroeconômico no Brasil e fora do Brasil, e microeconômico que diz respeito ao seu raio de atuação de influência daquele imóvel. Isso pode ser um shopping center, pode ser um galpão logístico, pode ser uma loja de rua. E quando você anda, para quem conhece aqui, por exemplo, a 13 de maio, Sim. você vê placa de aluga-se em quase todos os imóveis do lado direito, imóveis comerciais. Aluga-se. Então, todo mundo que investiu ali para transformar aquela avenida em loja, está lá há bastante tempo sem ter retorno. Se você pegar também alguns galpões da BR-116, né, também placas de Muito aluga desativados. desativados. Então, essa nuance, ela é muito sensível. Por quê? Porque a gente tem uma questão dentro do mercado de varejo de logística que diz respeito à legislação, diz respeito ao planejamento urbano, ao ordenamento urbano, na hora que a prefeitura, por exemplo, ela proibiu na Avenida Antônio Salles de ter a faixa exclusiva de ônibus e proibiu os carros pararem, estacionarem ali. Você prejudicou bastante o comércio. Então, a rentabilidade daquele Cai varejista bastante. caiu. Nós já tivemos exemplos aqui em vários lugares. Em vários né, lugares. da cidade. Você tem a Avenida Bezerra de Menezes também, Um um exemplo crucial que foi assim horrível para a cidade. Ao mesmo tempo, nós temos algumas regiões aqui na região metropolitana que está passando por um processo de transformação. Vou dizer um município vizinho a Eusébio, né, que Taitinga, o Quarto Anel Viário, depois de 20 anos de obra, Agora está em franca expansão. Tá né? lá, Tanto terminando. comercial como residencial. Então né? ali aquela vertente que sempre foi uma solução de um eixo rodoviário para a logística de entrada de Fortaleza e virou um problema porque 5, 6 grandes construtoras tentaram ao longo dos 20 anos concluir e não terminaram. E não tem- Hoje está bem perto. Ou seja, a região de Itaitinga hoje é o verdadeiro polo, né, logístico do Ceará. Então, aquilo que era problema agora está virando solução. Então, depende muito de como você vai interpretar para fazer essa relação de risco-retorno. Perfeito. Nós não temos essa previsibilidade, e essa, essa relação, né? Ela acontece geralmente o achismo de leigo. Não, eu vou investir em galpão que vai dar muito certo. Eu vou investir ali no shopping muito certo. Nós não temos essa resposta definitiva sem uma análise de um especialista para dizer, vamos fazer assim que vai dar certo. Nós não temos. Qualquer achismo nesse segmento, a sua probabilidade de dar errado é alta. É diferente de você querer comprar uma residência, vou comprar um loteamento bacana, legal, de alguma loteadora boa no Eusébio, a sua chance de acerto é muito grande, porque você tem um track record avançadíssimo naquela região de certeza. Já no meu mercado, não. Se você não tiver um direcionamento muito bem definido, você pode... Você usa algum método? Porque como construção, como leilão, a gente, para executar uma obra, uma construção de uma casa, um prédio, em tal lugar, a gente faz todo um Sim. estudo ali antes e verifica a expansão, se comporta, qual Sim. o ticket daquela região, e aí a gente executa aquela obra. Mas na tua área, como é que você faz esse estudo para dizer, investidor, pode colocar seu recurso aqui, que aqui é o lugar que está crescendo? Como é que você enxerga essa oportunidade? Legal. Lucas, essa análise ela é feita por camadas, tá? Tem a camada, primeiramente, do perfil do investidor, Perfeito. tá? E vamos para a camada física, digamos assim. Eu tenho que analisar dentro do território qual a vocação desse território. Depois eu tenho uma análise de vocação urbana, planejamento urbano. O que a prefeitura pretende fazer naquela região? Ampliação de via, rodovia, qual é o Você vai ver o ordenamento plano urbano? diretor, Plano tudo. diretor. Ok. Pronto. Planeamento. Depois eu vou para a microeconomia. O que aquela microeconomia no perfilamento sociodemográfico está acontecendo e tem uma tendência de continuar acontecendo nos próximos 10, 20 anos, porque os nossos retornos são mais longos. Perfeito. Né? É o terceiro momento. Né?
O quarto momento é você fazer esse casamento e identificar na vocação imobiliária, fazer um planejamento, tá, imobiliário a partir da arquitetura até viabilidade técnica, econômica, para depois chegar no resultado financeiro. Então existe um método, um passo a passo que a gente aplica, né, com geomarketing, com pesquisa de campo, com due diligence a parte de legalização, né. Então assim, existe um método que a gente pratica já há bastante tempo, e nós temos um case de sucesso, Perfeito. continuado. Bacana. Então a gente tem muita segurança de quando nós somos contratados, dizer para o investidor: "Vale a pena investir aqui", ou muitas vezes: "Cara, vamos fugir daqui, porque aqui é cilada". A gente Perfeito, perfeito. Ó, eu queria ainda continuar com essa ideia de que tem ainda um investidor nos procurando, ok? tá. E aí, eh, qual é a situação, ou o que que a gente pode dizer assim: "Rapaz, o mercado ainda não está vendo, e eu vejo uma oportunidade que o mercado não vê". O que que você indicaria, assim, para esse bicho? "Rapaz, olha, aqui o mercado está executando tal tipo de imóvel, ou está se vendendo isso, mas ainda não aconteceu isso". Da mesma forma, na Sim. área empresarial, o que que vocês podem trazer isso para a gente? Ó, cara, É assim, difícil, né, mas assim, não, nós estamos na área. não é nem que é difícil falar de algo específico, porque o mercado imobiliário em si, ele tem um déficit que fala por si só. É. O déficit hoje são de eu estava em uma palestra de um cara nacionalmente muito conhecido, né. Ele estuda só o mercado imobiliário também, né. Ele disse assim, isso em 2024, ele falou assim: "Olha, o déficit imobiliário é de 7 milhões à época, 7 milhões de moradia, o déficit". Ele disse: "Em 2031 vai para 11". Ou seja, eu digo: "Como assim?". Eu digo: "Cara, pode investir, você pode investir no mercado". Quem tem que ter estudo, entenda bem, tem que ter estudo para tudo que você vai investir seu dinheiro, você tem que se entender, como eu falei, o investidor ele tem que se entender, ele tem que saber quem ele é, qual é o tempo de retorno. E mercado imobiliário nunca é assim, é médio e longo prazo. Retorno de médio, o ROI é de médio e longo prazo. Sim, Agora, eh, por exemplo, eu acredito muito que vai crescer mais ainda o mercado de leilão, sim. perfeito? É um nicho Eu tenho um grande. porquê, não vou entrar nisso agora, mas eu tenho um porquê, infelizmente. É. E felizmente para outros, né. Sabe aquela frase: "Enquanto uns choram, outros É, vendem". mas esse É é o isso. mercado, é assim, É, o né. mercado, de qualquer área. É, Eh, Eusébio, falar agora de Eusébio, vou vender aqui meu peixe. sim, Eu atendo desde o investidor, incorporador, construtor. Você quer ir para lá, não precisa fazer tanto estudo. Você tem 2 supermercados São Luís, ó, naquela cidade, 2 grandes academias, eles já fizeram estudo por você. Então, perfeito. assim, grandes academias hoje dentro do município, 2 São Luís, né, a gente sabe quem era a cabeça do São Luís. Esse pessoal, a turma, esses empresários, esses grupos que estão lá na bolsa, eles vão entrar de qualquer forma, então seja inteligente. A cidade com o maior IDH hoje do Ceará, uma das maiores do Nordeste, escolhida para se morar, ela não tem nada atrativo natural de lazer, mas foi feito uma boa administração, um desenvolvimento imobiliário onde o zoneamento ele está bem, ele foi muito assertivo, e hoje o nosso grande gargalo lá, sabe o que é? Cara, é muita gente querendo ir ao mesmo tempo. Exato, Então exato. você investidor, você quer fazer um mall comercial, um prédio com uma torre comercial para locação, você faz, você tem resultado. Você quer fazer casa, área residencial, popular, desde o popular até o médio alto padrão, você consegue ter retorno. Perfeito, Estou falando especificamente de Eusébio. E vou focar lá porque é onde de fato eu tenho foco. perfeito. Você que gosta mais de praia, você tem Porto das Dunas. Então, é o perfil do Perfil, investidor. É exatamente. São perfil. regiões bem Isso. Então, próximas. se você não quer errar, É. cara, eu não sou eu que estou dizendo, é o mercado, são os dados. Olha só que interessante. Nós estamos aqui com 2 especialistas, e um está dizendo sobre uma região, a região do Eusébio, que elencando alguns pontos, né. Quando os grandes mercados, grandes empresas vão para essas cidades, eles já preparam o estudo.
Então, se estão indo para lá, porque há um crescimento demográfico nessa região, há um crescimento saindo, né? Ela não é mais apenas uma cidade dormitório, ela acaba tendo hoje já um crescimento de empresas. Então, é um lugar que vale a pena investir, né? Esses pontos que você coloca, isso também vale para quem investe em leilão. Quem vai investir em leilão, ali está cheio de oportunidades, Eu já comprei né? leilão no Eusébio. Cara, assim, eu gosto de ficar perto do que eu tenho, sabe? É o meu perfil. Então eu comprei já leilão no Eusébio, eu já investi em praia lá em Beberibe, já investi em Porto das Dunas, tudo pertinho, administrei e ganhei dinheiro. Perfeito. Agora, tudo vai depender do momento também do investidor. Eu fiz um investimento de leilão, ô Valmir, onde eu comprei, eu fiz a venda eu acho que em 4 meses, Perfeito. né. Como eu já vi leilão, pessoas comprando, querendo esse mesmo resultado de 3, 4 meses rápido, e não vendeu. Sim. Aí tem uma série de fatores por trás. Cara, você investir e você vender, venda precisa de energia, você precisa ouvir o que que o mercado está falando, não é achismo, não é o que você pensa. Tem gente que é muito preso, cara, a papel, a conta, a centavos. Então, cara, se você Tem quer que entender ganhar, um pouquinho do mercado, tem que né? entender e tem que ter humildade para É. poder, de fato, discorrer bem aí esse processo, né? Muito bom, muito bom. E Nedan, e assim, para você também nessa área tua, quando você leva um empresário, um investidor, você consegue elencar assim os pontos principais para aquela região? Por exemplo, você citou Itaitinga, Sim. né? Eu vou até complementar e colaborar aí com a tese do Araújo, né? Digo isso porque eu fiz parte, né? Faço parte do movimento de vários malls na cidade, né? Trabalhei na concepção, do desenvolvimento, comercialização e implantação do Solar Shopping, que faz parte do grupo Cometa Supermercado, onde nós levamos para o Cometa Supermercado o conceito de mall, né? Perfeito. De mall Que essa é uma complexo. grande tendência hoje, né? Todos os lugares aí, né? Hoje ele já não é tendência, ele já está, Já passou, na verdade, né? ele já é platô, É, platô. ele está em fase de consolidação, né? E já já esse modelo, ele não é que ele vai entrar em declínio, ele só não vai mais expandir. Ele chega no platô, então ele vai ter uma mudança normal de mix, composição, etc. Um entra e sai danado essa questão de lojas em shopping e Sim, mall, né? Então assim, como a gente fez parte da concepção, implantação, comercialização, desenvolvimento completo do Solar Shopping, né? Um imóvel de varejo na periferia ali no Budubim, nós sempre fazemos pesquisa de mercado, né? Sempre fazemos pesquisa de mercado. Então, na hora que a gente vai direcionar para o Cometa, o São Luís ou qualquer outro supermercado de grande porte, eles nos contratam e a gente embute no nosso serviço, né, a questão dessa pesquisa. A gente faz a pesquisa qualitativa, quantitativa, socioeconômica, demográfica. Então, isso que o Horácio falou, a nossa empresa faz, direciona e aponta. Bom, vale ou não vale a pena entrar naquele mall, entrar naquela cidade e vamos ter um percentual de venda, de retorno, porque existe uma tendência de crescimento e desenvolvimento naquela região. Isso nós fazemos. Então, assim, validando primeiramente o que ele falou, que é realmente bem condizente. Então, quem vai comprar um imóvel residencial nessas regiões onde já tem o comércio de grande porte, é porque nós também já fizemos essa ponta de lança. perfeito. Então, a gente não vai indicar uma região que a gente não tem Que não tem o potencial que para não tem o isso. potencial para isso. Então, a gente valida esse achismo, a gente faz essa validação. É o primeiro Entendi. ponto. O segundo ponto, respondendo a pergunta de maneira mais direta, ao que você fala, quais são as oportunidades, ou o que o mercado não está vendo e está Isso. enxergando. Graças a Deus, o nosso mercado, né, de empresarial corporativo ele tem muitas vertentes. Eu posso trabalhar com hotelaria, com galpão, com varejo, com mall, com indústria. Então, aonde tem uma premissa básica, aonde tem gente, tem negócio. Ponto. Aonde tem gente, tem Perfeito. negócio. Eu vou te dar um exemplo. O menor, se eu não me engano, o menor município em termos de população, salvo engano, é Guaramiranga. Perfeito. 15 mil habitantes, tá? A região metropolitana de Fortaleza tem 2,5 milhões. Então, a quantidade de potencial de negócio de Guaramiranga é restrito, é pequeno, talvez uma coisinha ou outra ali, uma hotelaria. Mas quando eu olho para a região metropolitana de Fortaleza, que tem 2,5 milhões de habitantes, assim, nossa, Diferente. são muitas possibilidades que eu posso trabalhar. Então, a primeira coisa que eu olho é se tem gente,
tem negócio. Perfeito. Com base nisso, vou ver. Bom, vou dar aqui uma opinião. O Ceará hoje, ela está se transformando. O Ceará está se transformando num mercado imobiliário gourmet. Em que sentido? O luxo, o alto padrão, a nossa beira-mar revitalizada, Sim. né, que depois da revitalização melhorou bastante o perfil dos apartamentos. Existe um movimento de hotelaria que está saindo da beira-mar pelo alto custo de implantação, de permanência, ele é muito alto. Então, até numa das conversas que eu tive com o Cadu, eu falei, Cadu, aguenta que daqui a 2, 3 anos, os hotéis da beira-mar vão dar lugar ao residencial de alto padrão e essa onda vai entrar na cidade. Então, quando essa hotelaria sai da beira-mar, sai do cartão postal E e é o que está entra na começando a cidade, acontecer mesmo. aí nós temos oportunidades de pegar terrenos que não são tão privilegiados para o residencial, mas eles podem ser potencialmente construtivos para uma hotelaria. Sim, Esse é o primeiro ponto. Perfeito. É uma oportunidade aqui dentro de casa. há uma troca. É uma troca. Bom, mas a hotelaria por si só, talvez ela não se sustente, porque o metro quadrado do Meireles, da Aldeota, alguns lugares é muito caro. E a hotelaria ela não dá um retorno tão alto quanto incorporar um apartamento de luxo. Aí eu penso, o que está atrelado a essa hotelaria? Ou um long stay ou um short stay? Eu tenho um varejo que eu possa dar uma assistência ali naquela região. O exemplo da J. Simões fez ali o Fontana Mall, onde ele colocou um short stay ali, colocou uma academia, salvo engano, foi a Selfit, colocou 4, 5 lojas, uma ambientação legal, tal, que aquilo dali basicamente atende a um raio de 3 quilômetros ou 10, 15 minutos a pé e atende também os moradores da edificação dele. Então, isso é uma excelente análise e captura de oportunidades. Bacana. Isso é um ponto. Isso é um movimento que vai acontecer em mercados mais maduros. Legal. E esse mercado mais maduro, ele não está restrito só, Valmir, dentro de Fortaleza. Eu tenho um Sobral, eu tenho O interior está Juazeiro. também O em interior. crescimento, né? Então, o Ceará por si só, o interior que você me perguntar, ou a região de Fortaleza que você me perguntar, eu consigo te responder onde tem a oportunidade, porque são inúmeras. A questão é que os investidores imobiliários já têm muito um viés tendencioso, né? Assim, e falta a gente colocar sobre a mesa outras cartas, outras possibilidades, que é justamente isso que a gente faz, de ver quais são os outros horizontes Perfeito. que são até complementares ao residencial. Entendi. Aí, em outro momento, a gente pode falar desse gancho Bacana. com um novo urbanismo. Valmir, só não cortando, a pergunta não é onde quer investir, não é no que investir, ou então qual é o Mar Azul. O Mar Azul é o mercado imobiliário em si. Porque a turma pensa que é só comprar, vender, que é só o convencional. Cara, são muitas vertentes Tem. dentro. Muitas, são inúmeras. Nós estamos falando, para você ter ideia, em 2025 Fortaleza e região metropolitana foram vendidos em torno de 8,5 bilhões. Isso aí, nós estamos falando tanto o residencial, comercial, tudo mais. A expectativa é de que esse ano ultrapasse os 2 dígitos, 10 bilhões. Entende? Então, assim, nós entendemos que Fortaleza e região metropolitana, ela está realmente em grande crescimento. Mas tem uma coisa que eu queria que você falasse para o nosso público. Olha só, nós vimos o advento do e-commerce, nós vimos, agora passamos pela pandemia e muita gente em trabalho home office. E logicamente, deu um susto nos empresários em criar shoppings, lojas. Como é isso agora? Depois de passar todo esse susto, e eu não sei se o e-commerce ele já está estabilizando, ou ele está em muito crescimento. Como é que você vê nos seus estudos isso? A sua pergunta é uma luva para mim, porque assim, eu tenho muita propriedade, muita segurança de falar sobre esse mercado. Eu vou começar com um número que vai saltar aos olhos do investidor corajoso. Perfeito. Corajoso e ambicioso, tá? O indicador de vacância de galpões logísticos no Ceará hoje beira a 2%. Quase tudo que está construído estão alugados. Beira a 2%, mas não é qualquer galpão. São galpões que têm classificações, né? Sim. Esses galpões que são mensuráveis, digamos assim, são galpões que têm classificação A ou AAA, né? Certo. Então, é assustador
a gente enxergar que um potencial de absorção de novos galpões no Ceará não esteja sendo enxergado por médios investidores. Por quê? Porque o e-commerce, ele cresceu, foi assim, toda tecnologia, quando ela entra, ela tem um boom, e depois desse boom, ele vai amadurecer. Então, ele está no momento de amadurecimento. Nós temos a Shopee entrando nos interiores, entrando no mercado local, com entrega em 24 horas, o Mercado Livre, a Amazon, os grandes players já estão aí fazendo essa rota de comprar e entregar nas próximas 24 horas. Isso. Esse é um movimento que já está sendo consolidado aqui na região de Fortaleza. É. Mas quando você enxerga que o varejo, ele não morreu, ele sofre, mas ele não morreu, nunca vai morrer. Por quê? Porque o ser humano, ele gosta de interagir, ele gosta de outro ser humano, ele gosta de uma vitrine, ele gosta de Gosta de passar o cartão. ele gosta de dar uma mão. Ele é assim, é da natureza humana ele ter uma interação. Por mais que ele vá comprar no celular, no computador, o e-commerce, ele quer experiência, ele quer sair de casa, eu estava falando disso ontem, ele quer um motivo para sair de casa, ele quer ir num shopping, ele quer passear, ele quer ter um serviço, ele quer saber que o que ele está comprando pela internet tem uma validação ali, que realmente essa geladeira funciona assim, ele quer sentir que o sofá que ele viu na promoção, quando ele sentar é confortável, a cama. Então, o varejo, eu digo assim, ouso dizer que ele nunca vai morrer, mas ele vai sempre passar por transformações, e essa transformação de comportamento consumidor gera um reflexo na implantação imobiliária Perfeito. logística. Isso é fato. Tá? Basta saber como interpretar esse movimento e em que sentido eu vou transformar esse movimento em um ativo imobiliário e rentabilidade nesse segmento. Massa, massa, muito bom, muito bom. Gente, olha só, nós estamos falando aqui de alguém que é especialista na área empresarial e também alguém que é especialista na área residencial, posso dizer. Agora, tem uma coisa que eu gostaria que vocês me ajudassem a pensar. Normalmente, cada um trabalha na sua caixa, cada um trabalha na sua especialidade. Sim, sim, sim. E às vezes parece que a gente perde grandes oportunidades porque nós não trabalhamos juntos, né? Então, por exemplo, você faz um estudo, mas às vezes não se envolve com um corretor da área que tem uma oportunidade de venda de um terreno, por exemplo, né? Você precisa de um imóvel para um cliente, mas não tem um construtor que faça aquele tipo de imóvel. O que é que vocês pensam nisso? O que deveria o mercado imobiliário fazer para ter mais sincronismo, né, entre essas caixinhas, né, o corretor, construtor, o especialista do mercado de galpões ou para a área empresarial. Como é que vocês enxergam isso? Ainda é válido cada um estar na sua caixinha? Por favor. Me permita responder primeiramente essa, e inclusive vai ajudar bastante aqui o Araújo, né? Vamos citar o exemplo do Eusébio. Perfeito. O Eusébio tem uma quantidade imensa de loteamentos de médio de alto padrão, tá? E no novo urbanismo nós temos quadras comerciais que estão sendo implementadas nas entradas dos condomínios, né? Quadras comerciais, né? Que nem sempre o loteador ele faz um desenho, um planejamento para aquele loteamento, naquela rua, naquele lugar, funcionar um imóvel de varejo, um imóvel Perfeito. comercial. Mas é fundamental, né, nessa parceria do residencial com o comercial, entender, por exemplo, quando a pessoa vai comprar uma residência no Eusébio e ele localiza que a 10, 15 minutos a pé ou de carro ele está em alguma unidade de consumo de varejo pertinho, aquela residência dele fica muito mais valorizada. Ao mesmo tempo, né, no meu mercado, assim, bom, me encomendaram fazer uma ampliação, uma expansão de uma loja ou de qualquer outra coisa no Eusébio. Eu falei, pô, qual é o adensamento populacional que tem ali? Porque eu Isso. tenho que ter um consumidor nas proximidades. Perfeito. A gente vai analisar isso. Então, quando a gente analisa, bom, qual o corretor da região que domina, que tem essa capilaridade e de que forma a gente pode ter uma parceria para ele validar que a minha tese residencial está tendo a mesma aderência no segmento dele. Porque Legal. aí, justamente nessa sair da caixa, é quando a gente combina esses dois conhecimentos e há uma sincronia. Essa sincronia, quem ganha é o investidor e a população que vai morar ali. Perfeito. O que você acha disso, Araújo? Inclusive, tu é meu cliente. Olha aí, Inclusive, você é meu cliente. olha aí, corra boa. Então, assim, você também é meu Sim. cliente. Bacana. E vocês estão convidados
a gente tomar um café, a gente almoçar lá no Eusébio, ir no meu escritório, pensando em tudo isso, eu tenho uma palavra-chave, a Você já vai vender alguma coisa pra gente, Não, eu tenho, pensando em tudo Você viu, né? eu tenho Segura o cartão. eu não sei se eu te falei no início aqui, Valmir, nem para você também, Bertan, eu tenho um cowork no Eusébio, né? Eu sou proprietário de um cowork. Perfeito. Pensando já nessa junção, né? Eu faço parte, eu tenho a Realizar Imóveis construída e eu tinha muita resistência de corretores, parceiros, irem na imobiliária em si. Aí eu construí um cowork, fui para um Muito novo bom. ambiente, criei um ambiente, hoje lá tem advogado, tem arquiteto, tem construtor, investidor, corretor, a Realizar está dentro do cowork, tem outra Muito bom. imobiliária também. Então virou um organismo. Para ter sucesso em qualquer coisa na vida, meu irmão, tem que ter unidade, sabe? A casa dividida subsiste, Exatamente. ela encerra, né? Isso é bíblico. Sim. Então, eu não faria nada, hoje eu não faço nada, já fui teimoso demais. Toda vez que eu fiz no meu achismo, no meu poder, eu sou casado, né? Toda vez que eu fiz em discordância com minha esposa, deu errado, deu ruim. Então, dentro das parcerias do mercado, é adotar isso. Eu sou corretor, eu atendo investidores, empresários, mas, cara, eu bato papo todo dia com um arquiteto, eu faço parte Tem que viver esse ecossistema, né? eu faço parte de uma construtora também, que eu sou sócio, né? Habitat Construções, Perfeito. e eu tive já a experiência de construir também, só que eu não me considero um construtor. Eu estou no quadro societário, tem um retorno ali daquele negócio, mas eu sou comercial. Perfeito. Então, eu sou a pessoa para a gente pegar aqui o incorporador. Vamos dar uma volta aqui, deixa eu te apresentar. Eu tenho essa área aqui que eu já fiz um estudo, eu faço estudos já, né, com arquiteto, já respeitando o zoneamento. Então, é a parceria. Eu ajudo o incorporador, eu ajudo o construtor, porque a minha experiência de mercado, ela vai falar muito sobre o que vai poder ser comercializado ali. Perfeito. A minha experiência de mercado, que é a experiência real. Eu sou cadastrado no CNAE, o Conselho Nacional de Avaliadores de Imóveis do Brasil, né? Já tenho, acho que uns 10 anos nisso. E eu vejo muito engenheiro, eles que fazem as avaliações para o banco. E eu vejo tanto erro, né? Não estou aqui, respeito totalmente. Só que ele não está. Você tem que pegar um cara que está na convivência daquilo ali, que está na experiência daquilo Faz ali. todo sentido. Então, eu vejo umas avaliações. Onde o engenheiro nunca comprou, nem vendeu Não, e exato. nem sabe o que Acabou Vai de pelo acontece ali. material. Acabou de formar, tá ali com o CREA dele, com todo o respeito do mundo aos engenheiros, aos avaliadores, mas é uma área que nós temos que ter experiência, Perfeito. porque eu bagunço, de certo modo, eu acabo destruindo o mercado quando eu faço uma avaliação incorreta do todo, né? Muito Então, para baixo, muito para cima, né? Se tem não souber exatamente o que o mercado está absorvendo, você não vai tem que ter conseguir. parceria, cara. Exatamente. Do Perfeito, vendedor ao incorporador, ao construtor, tudo, para a gente entender bem o mercado no todo. Bom. Aí dá sucesso para qualquer investimento. Legal. Olha só, como eu estou falando com dois especialistas, eu quero um conselho, né? O que é oportunidade para vocês e que você fala assim, cara, esse negócio aqui eu nem repassaria para os outros, porque se eu tiver recurso, eu vou investir. Por favor. Pegadinha, viu? É uma pegadinha não, mas assim, ó, que é um negócio que você fala, rapaz, eu colocaria meu dinheiro aqui, meu recurso aqui. Por que nós estamos falando isso, gente? Porque quando nós tratamos de especialistas, supostamente nós temos que confiar nas pessoas, né? Confiar neles que conhecem o mercado. Então, nada mais justo ouvir deles aonde é que eles colocariam os seus recursos. Olha, agora eu vou falar, o investidor ele tem um perfil, Perfeito. certo? Eu não estou investindo há muito tempo, então eu estou na minha fase probatória de experiência, mas eu já fiz alguns movimentos, alguns investimentos. E já errei em alguns. Antes de qualquer coisa, eu ia conhecer bem a matéria, aquilo que é oportunidade. Hoje, para mim, a oportunidade não é só o retorno financeiro em si. Eu quero paz, sabe? Eu quero paz naquilo que eu vou fazer. Eu já perdi dinheiro
de forma impensada, porque eu quis algo muito rápido, retorno muito rápido, e tive que queimar. E perdi dinheiro ao invés de ganhar. Aí o mercado imobiliário não se perde dinheiro, só se ganha. Tudo que você fizer Errado, né? só pela ganância, É. só pela ganância, você perde. Então, eu não vou apontar para você assim. Eu já fiz negócio que eu já ganhei, se é que isso é o correto, 500% em um negócio que eu fiz. Já tive negócio que eu perdi. Sim. Então, não tem como te dizer. Todo dia acontecem muitas coisas. Cara, já tem gente que se separa, infelizmente. É um tipo de negócio que eu compraria. Eu ia tentar ver se o casal volta novamente, a família, sabe? Perfeito. Mas se vai ser vendido, aí dependendo do momento, cara, tem uma perda gigante no preço do imóvel. Pessoas que estão vendendo imóveis que estão para ainda ir para inventário, que não tem dinheiro. Então, você consegue entrar ali no patrimônio e procuram pela segurança e pela confiança no nosso trabalho. Mas a gente tem que ir para a equação de fato de. Tem algo que eu faço no escritório, que é atender famílias que têm inventário. Perfeito. O que que eu faço? Eu tento unir o negócio de fato, a um investimento. Olha aí, eu vou te dar aqui um que eu faço. A família, por muitas das vezes, não tem recurso. Eles não têm grana para poder custear um advogado, o processo, são muitos custos. A gente assume, a gente faz um contrato de exclusividade daquilo, a gente assume, faz o inventário, o custo, Entendo. e a gente fica com um percentual do negócio. Perfeito. Né? É uma forma Negócio. de ajudar e uma forma de ganhar dinheiro. Né? Mas tem que ter cuidado para fazer isso, porque tem risco, muito risco. Bacana, bacana. E você, o que você... Rapaz, eu colocaria meus recursos. Vamos lá, né? A Mega Sena tá aí. Tá chegando, Aí tá aposto. chegando. Loteria. A loteria da setembro agora, a loteria da independência, né? Eu não brinco com. É. Mas vamos lá. Dentro do meu nicho de mercado, Valmir, o que eu encaro como uma oportunidade que as pessoas da capital, eu conheço vários, que enxergaram isso há alguns anos atrás e já começaram esse movimento, tá? Que é o movimento do retorno. O retorno para o interior, o retorno Perfeito. para a periferia. Uhum. Nós temos ainda, em geral, muito apego de olhar para Fortaleza, classe média, grana, etc e tal, mas esquece que esse público ele é muito mais exigente, a concorrência é muito mais acirrada, enfim, é um oceano mais vermelho, é muito tubarão nadando ali, né? Quando eu olho para o interior, para a periferia, eu tenho um mar de oportunidade, de todo tipo, Muito bom. de todo tipo, né? Não é questão de vocês assim, vou me aproveitar para a periferia, para o interior, e lá as pessoas são mais ingênuas. Não, muito pelo contrário. Você encontra também uma grande inteligência imobiliária no interior e na periferia. O que nós não temos é uma pujança financeira igual à capital. Perfeito. E por não termos essa pujança, imagine assim, eu tenho uma terra fértil, mas não foi plantada a semente. Então, quando eu olho para o interior e penso em plantar uma semente, a probabilidade de um solo virgem, pouco utilizado, e ele é fértil, de ter uma colheita mais próspera, é muito maior. Perfeito. Então, o meu olhar, né, eu já trabalhei Então, muito, o interior tem um potencial tem um gigante. potencial gigante. Eu já trabalhei muito no interior, já expandi muitas lojas para o interior, já comercializei muito no interior, conheço o Ceará quase todo, né? Assim, o que se me perguntar das macro-regiões do estado, eu conheço todos, sei dos projetos que estão em andamento. Então, hoje, até com esses dois eixos, né? Temos aí o Ceará se transformando num grande polo tecnológico, né? Com os data centers, é Isso. um ponto. Nós Ficar atento a temos isso. o Ceará despontando como um grande eixo nacional e internacional de hotelaria. Nós temos aí mais de 1 bilhão de investimentos entrando em hotelaria de alto padrão em todo o litoral do Ceará, né, resorts. Nós temos o efeito da Transnordestina também aplicando aí quase 1 bilhão de investimentos com 82% da obra concluída. Então, temos uma convergência de fatores, né? Temos o efeito logístico que passa pelo interior com a Transnordestina, no litoral hotelaria, tecnologia com data center, tá? E nós temos também digamos assim,
um movimento social, né? Que as pessoas querem mais tranquilidade, querem mais paz, como ele falou, e esse movimento, ele tem uma tendência da pessoa retornar para o interior, retornar para as casas de praia, retornar para as casas de Perfeito. campo, as cidades menores, com melhor IDH, com menos estresse, com menos trânsito. Então é um olhar que alguns empresários que eu conheço investiram já há 10 anos e hoje estão nadando de braçada no interior. Bacana. E poucas pessoas têm a disposição, a coragem, Visão visão estratégica. estratégica. Por que eu vou no interior? Eu vou conhecer. Poxa, é mais trabalhoso, é mais viagem, é um mercado menos maduro, é um pessoal que ainda não entende alguns termos técnicos. Então, tem algumas barreiras? Tem. Mas aonde tem barreira, também tem oportunidade. Perfeito. Então, é aí que eu Muito olharia. bom, muito bom. Eu concordo com o que você fala, porque eu cheguei aqui há 15 anos, de São Paulo para cá, e eu fui morar ali na região do Porto das Dunas, ali no Beach Park. E há 15 anos atrás, parecia que eu estava no interior, Uhum. porque era um bairro, parecia distante de Fortaleza. E você tem toda a razão no sentido de que as pessoas estão saindo dos grandes centros, buscando mais qualidade de vida, Uhum. e assim eu vejo lá a expansão, um bairro crescendo exponencialmente dos últimos 3, 4 anos, o quanto cresceu e quanto está crescendo. Então, realmente tem sentido. E essa perspectiva de investir no interior, eu acho que é muito válida, porque realmente a região metropolitana tem crescido, mas o interior tem grandes oportunidades, né? Outro dia eu estava sentando com um investidor, ele é do interior, ele diz, rapaz, o dinheiro está no interior. Uhum. O dinheiro está no interior. Hum, E, Sim. assim, às vezes os recursos ainda não chegaram lá, Sim. mas os recursos financeiros estão lá. Você que é de São Paulo, né? Eu conheço assim, algumas regiões de São Paulo, eu viajo muito a São Paulo e eventualmente eu percorro o interior de São Paulo. Então, em geral, o interior do Brasil, né, de regiões agrícolas, são ricas, são Muito pujantes, exato. né? São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Sul, Sudeste. Então, o interior da região Sul, Sudeste do país é muito rico. É, Rico e assim, desenvolvido em vários aspectos, tanto na parte econômica como na parte urbanística. perfeito. Quando você olha para o interior do Nordeste, você Ainda está. é um negócio em que você se assusta quando você compara. São realidades distintas, Bem né? distintas. Mas Mas onde mora a oportunidade, é né? onde mora a É, oportunidade. Então, muito. quando você olha, bom, o Brasil, com uma potência econômica que é a 11ª economia do mundo, eu olho metade do Brasil com o interior pujante, produtor, e onde tem o IDH, tem uma distribuição de renda mais interessante, e eu olho o interior do Nordeste. Eu vejo o tanto que o interior do Nordeste tem potencial para crescer. Eu estou falando aí de 10, 20, 30, 50 anos Perfeito. de um desenvolvimento, não vou dizer acelerado, mas consistente. E Perfeito. para o investidor, a consistência dá muito mais segurança do que os solavancos Muito bom. de ganhar e perder no intervalo de tempo mais curto. Eu queria que a gente seguisse nessa linha aí de raciocínio e vocês, a gente está indo já pro final do nosso podcast, Perfeito. mas é que vocês, assim, como é que vocês, o que que vocês enxergam e como é que vocês enxergam os próximos 5 anos? Eu vou ser até, não esticar tanto 10 anos, mas os próximos 5 anos, até porque o mercado imobiliário, ele é muito, o crescimento é muito rápido. Como é que vocês enxergam é, o Ceará, né? Fortaleza, região metropolitana, mas o Ceará todo nos próximos 5 anos? Eu estou investindo tudo meu aqui, certo? Todo o meu foco e energia. Eu atuo, que a gente tem que ficar focado aqui hoje essa, na minha parte aqui residencial, para não tomar também um pouco da parte do nosso amigo aqui. Mas eu atuo entre Piauí e Maranhão, né? São Perfeito. praças que eu já tive negócio, Uhum. sabe? Comecei no Maranhão, vim para o Ceará, já tive escritório de imobiliária no Teresina. E geralmente a gente fica recebendo demanda de terrenos para as construtoras grandes, né? Uhum. O Ceará, a curva do Ceará, eu não sei te dizer assim em percentual, mas eu enxergo que a indústria do Ceará, estava batendo outro de um papo com uma turma que vieram, eles estão olhando área comigo, né? São chineses. E, cara, assim, pelo que eles tinham escrito ali, descrito, tem muita coisa acontecendo, sabe? Uhum. Então, o nosso polo de indústria tá gigante, o porto tem muita oportunidade de crescimento.
está crescendo já, né? Gigantes. O mercado imobiliário em si, residencial, o popular, ele tá pujante, gigante, né? A Canopus foi quem me trouxe para o Ceará. A gente começou em 2016, 17 aqui, e hoje você tinha aí uma média de 300, 400 apartamentos ano. Hoje você tem aí lançamento de 2.000 apartamentos ano, né? Isso. Então, do mercado econômico. A gente está crescendo de A a Z. Eu estou falando de indústria, eu estou falando de mercado popular habitacional, primeira moradia. Aí você vai para a área habitacional do médio alto padrão, Cidade Alfa, por exemplo, ali no Eusébio. Quem quiser saber o que vai acontecer com o Eusébio, vai em Barueri, em São Paulo, em Alphaville, para saber o que vai acontecer. E se você tem dúvida do que está acontecendo na região metropolitana, tem muita gente que acha que a gente fica vendendo muito, mas se você tem dúvida, eu morei aqui na época da reforma da Beira-Mar de Fortaleza, eu estava morando aqui em Fortaleza. Só que eu resolvi de fato virar eusebiense porque eram 2 horas por Se dia. converteu, se converteu. Então eu fui para lá e tudo meu é concentrado lá. Sou apaixonado por aquela cidade. Então, cara, a região em si, quando eu cheguei no Eusébio, tinha, sabe o quê? O Shopping Eusébio, isso tem, bota aí 18. O Shopping Eusébio, agora que tinha lá o Frangolândia, umas lojinhas. Hoje você tem o que tem ali. O Eusébio expandiu, tá com uma torre comercial gigante que eles estão expandindo, fazendo, shopping terraço, vários supermercados. Não tem volta. Não tem. Então, assim, os próximos 5 anos, cara, minha casa e minha vida já está em 600 mil. Não tem como te falar assim o que vai acontecer exatamente. Uma coisa eu garanto: o déficit vai aumentar, habitacional, só vai aumentar, e tem muita oportunidade em todas as frentes de mercado, em todos os nichos. Residencial, comercial, hotelaria. É vasto, sabe? É vasto. Ele já falou até em serra aqui. Eu tenho um amigo que está construindo na serra, ele só está vivendo disso. Só serra e praia, em Flecheiras. Perfeito. É isso mesmo. Então, cara, só vai crescer, só crescer. Bacana. Bacana. E Natan, o que você enxerga nos próximos 5 anos? Ele citou uma palavra mágica aí, né? Chineses. Chineses, né? Quem tiver curiosidade de me seguir no Instagram, @NertanRabelo, vai encontrar que eu fiz um vídeo falando do movimento dos investimentos dos chineses no Ceará. O Ceará hoje tem um PIB, salvo engano, de 4,6%, cresce acima da média nacional. O Ceará, se Deus quiser, os políticos, empresários, a sociedade de maneira geral convergirem para o nosso crescimento. Nós alcançamos hoje a liderança do Nordeste, então a tendência é que essa liderança ela se desloque ainda mais dos nossos outros 2 principais estados, né, economicamente falando, Pernambuco e Bahia. O Ceará realmente que era o patinho feio do Nordeste e hoje é o líder do Nordeste, Fortaleza a 4ª capital do país. Então eu vejo uma convergência em virtude principalmente desse movimento industrial que começou há 20 anos atrás e hoje os chineses despejando caminhões de dinheiro aqui com infraestrutura. E onde tem infraestrutura, aí tem um ciclo que é econômico que reflete tanto no mercado residencial como no empresarial. Se eu tenho uma indústria chegando, infraestrutura, tenho uma mão de obra que precisa ser qualificada para trabalhar em obras e infraestrutura, qualificação para a rede de hotelaria, eu tenho um plano residencial que vai ser expandido pelo déficit habitacional que ele falou. Sim. Então, a minha visão é que o cearense, há 30 anos atrás, quando chegava em São Paulo, cabecinha chata, quando crescer vai morar em São Paulo. Será que ele cresceu agora? Tá forte agora? Agora é o contrário. É. Agora nós Eles vamos receber. nós vamos receber esse Tô movimento. crescendo já, viu? Nós vamos receber esse movimento migratório do retorno, que eu te falei, o retorno que, perfeito. né? Retorno para a capital, retorno para o interior. É um caminho sem volta, né? E nos próximos 5 anos, no horizonte curto, isso vai explodir em algumas regiões chaves do estado, em alguns segmentos chaves. Então, quem é do mercado imobiliário, quiser oportunidade, quiser conversar com a gente tem isso mapeado e entender. Bom, com toda essa convergência nos próximos 5 anos, o gap mais rápido e mais interessante de captar
é ali. A gente aponta com muita clareza, com muita segurança para o retorno desse investidor ficar satisfatório. Muito bom. E tratando de déficit que se tem hoje de mão de obra para Uhum. construção civil, né? Fala com qualquer pequeno, médio, grande. Nós enfrentamos isso Não é isso? diariamente. Eu também vejo, sabe o que nos próximos 5 anos? Eu vejo o crescimento da indústria da construção civil. Uhum. A indústria. Tempo que você vai ter aí hoje com a chegada dos chineses de fato, né? São quantos bilhões, né? Tem noção assim? Eu vi outro dia Eu vou lhe dizer volume. vou lhe dizer um número. No Ceará, né, no Ceará, investimentos como um todo, não é só o valor de construção, mas vou falar de os 200 bilhões, por exemplo, TikTok, é o terreno, a infraestrutura, a construção, equipamento, tecnologia ao longo do projeto. Mas quando você coloca essa convergência, toda a cadeia, nós temos para os próximos 5 anos dinheiro novo entrando na praça, quase R$ 1 trilhão. É o tempo. É muita grana. É muita grana em pouco tempo, então é um caminhão de dinheiro que precisa de uma estradinha para esse dinheiro ser Perfeito. deslocado. E nós estamos aqui para isso, Pra para isso. mostrar E qual é o posso- caminho. E posso até te dizer assim, a estratégia deles, o que foi a estratégia dos chineses? Também tô dando uma lida a respeito, tá? Eu já atendi, já fiz venda no Maranhão de fazenda para chinês, né? Eles estão vindo para, de fato, Com força. eles já vieram, já Uhum. estão aqui, não saem mais, tá? E a estratégia já milenar, né, de Sun Tzu. Então já estão aí há muito tempo, conquistando. Estão conquistando o território sem matar ninguém, sem guerra nenhuma. A guerra é comercial. Mas eles tiraram um canhão do sul e vieram para o Nordeste, onde de fato tinha um mar de oportunidade. Então, se você que é investidor tem ainda essa dúvida que o Nordeste ainda é aquele pensamento pequeno, cara, você tem que abrir os olhos, sai um pouco do sul do Brasil, do Sudeste, vem no Nordeste, que aqui tem muita oportunidade para você ganhar dinheiro. Muito bom, muito bom. Olha só, lugar de oportunidade. Se você tem recursos, quer conhecer mais sobre esse lugar, Ceará, Fortaleza, toda essa região, são com essas pessoas que você tem que andar, são com essas pessoas que você tem que ouvir, se sincronizar, porque os recursos estão chegando, né? Ceará, região de todo o Nordeste, está em grande crescimento, então a oportunidade está chegando agora, fiquem atentos, agora você tem que se preparar. Nós trazemos pessoas aqui para que você tenha noção, você se prepare, né, aonde você vai colocar seu recurso, ou se você vai construir, se você vai investir na área empresarial, ou se você vai comprar um imóvel. O mais importante é você se preparar, estudar. E a gente chega a mais um fim aqui. Eu gostaria que, antes da gente terminar, que vocês dessem uma palavra, aonde é que a gente encontra você, onde que o nosso público encontra você, e assim desse mais uma palavra para o nosso pessoal. Legal, maravilha. Você pode entrar em contato comigo no meu Instagram, @nertanrabelo, onde constantemente nós estamos soltando conteúdos de alto valor agregado para quem é investidor, quem é terrenista, quem é operador logístico de varejo, com grandes sites. A gente viaja muito percorrendo aí a região Nordeste e o sul do país. E é a maneira mais fácil, mais rápida de entrar em contato comigo ou através do @ da nossa desenvolvedora, que é Aurum DI, Aurum_DI. Perfeito. Fica fácil. E a gente tem um movimento aí que vai acontecer logo, logo, para mostrar para os nossos seguidores, para os nossos parceiros, que temos muito a contribuir com o desenvolvimento do Ceará como um todo. Nossa, muito bom. E eu, Carlos Araújo, você pode me encontrar nas minhas redes sociais, Araújo_negócios_. Lá tem os arrobas dos negócios que eu tenho. E se quiser uma pilha diária de motivação, vai lá. Eu sou um motivador. E meu estilo de vida tá por lá. Então me siga. E eu tô aqui para somar com você. Se você quiser vir para o mercado imobiliário do Nordeste, Ceará em si, a gente tem muita oportunidade dentro desse mercado. E eu quero agradecer, tá, Valmir? Agradecer a Deus primeiramente, você. Agradecer ao Cadu. E também amanhã eu tô fazendo 11 anos de casamento. Agradecer a minha esposa. Celebrar. Isso, celebrar. Amanhã Isso é é um bom. dia especial, 1º de agosto. E eu quero agradecer a minha esposa, né? A minha família, amo demais. Amo você, meu amor. E
É isso. Se você tem dúvida em alguma coisa no mercado imobiliário, me pergunte, que a gente está aqui para crescer e te ajudar a crescer com propósito, tá? Então, é isso. Muito bom. Novamente, muito obrigado aos dois por estar aqui com a gente. Uma conversa fantástica. Momento assim, tenho certeza que agregou muito ao nosso público. Você que está em casa aí, eu tenho certeza que gostou muito. E aí, ó, se você gostou dessa conversa, acha que tem muito mais coisa para você, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe o nosso canal, nossas redes sociais, Valmir P. Lucas, que tenho certeza que você vai ter muito mais informação, tá ok? Um grande abraço e a próxima. Obrigado. Valeu. Obrigado. Deus Obrigado. abençoe, meu amigo. Valeu. Valeu.